Então, galera, no empate com a LDU em Quito, o Wesley fez um grande segundo tempo. Não foi bem no primeiro, mas fez um grande segundo tempo. Pô, valeu, ó, copinha aqui, ó, tamo junto. E aí, gente, a gente tem alguns números aqui interessantes. Ajudou o Flamengo aí a trazer esse 1 ponto. Foi importante, poderia ser melhor, né? A vitória seria importante pra gente, mas mantém a gente vivo aí. Ele teve um passe decisivo, 54 de 60 passes certos, 3 de 4 passes longos certos, 75%, 3 de 3 dribles certos, 100%, 6 de 8 duelos ganhos, o primeiro do jogo, tá? SofaScores trazendo aí que o Wesley foi importante aí na vitória do Flamengo. Olha só, trazer aqui agora uma informação importante sobre a questão do Super Mundial de Clubes, porque a gente não sabia como é que seria a transmissão do Super Mundial de Clubes, mas agora a gente tem uma decisão aí, né, uma definição. A Globo fechou o acordo e vai transmitir parte do Super Mundial, uma boa parte do Super Mundial, podemos dizer assim, né? A emissora vai exibir 34 partidas, todos os jogos com clubes brasileiros, ou seja, os jogos do Flamengo serão transmitidos na TV aberta, na Globo, além da abertura e partidas de mata-mata. Então os jogos do Flamengo passam na Globo, dos outros brasileiros também. Na TV fechada, além dos jogos dos clubes brasileiros, serão exibidas também as partidas dos times aí estrangeiros, times europeus. A gente vai poder acompanhar, que nem Copa do Mundo, tá, gente? Que nem Copa do Mundo. A pedido da FIFA, a DAZN, detentora dos direitos de transmissão do Super Mundial, deu aí uma autorização especial para a Globo, né, no caso. Até então os acordos da DAZN para todo o Mundial era somente para a TV fechada, mas a Globo conseguiu também para a TV aberta. Cara, eu acho importante a gente ter transmissão, o torcedor do Flamengo tem que ter como assistir. A DAZN então vai mostrar o Super Mundial de forma gratuita no streaming. A Cazé TV também exibirá todas as partidas, eles vão ganhar na propaganda, né? Cazé TV exibindo todas as partidas, então é importante. Cara, impressionante que o Cazé sempre tem transmissão, né, cara? Pô, mas é isso. A gente pelo menos tem aí transmissão do Cazé. Mandar um abraço, né, pro Adnet, né, pro Marcelo Adnet, que falou que eu sou um fofo, botou lá o campeão da Libertadores do basquete, né? O Adnet brincou aí com o título da Libertadores do basquete e postou lá o vídeo, lá um react, postou o meu vídeo lá na Cazé TV. O Marcelo Adnet me elogiou, falou que me encontrou. A gente se encontrou algumas vezes já no aeroporto. Ele disse que eu fui um fofo, gente boa. Ele é gente boa, botafoguense, gente boa também, o Adnet. Olha, o técnico do Cruzeiro vetou a contratação do ex-Flamengo, campeão da Libertadores. O Cruzeiro chegou a cogitar a contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo. O Alexandre Matos queria aí o volante William Arão, ex-Flamengo, mas a contratação dele, que foi indicada pelo Alexandre Matos, foi vetada pelo técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim. O atleta está aí no Panathinaikos da Grécia, né? Segundo o jornalista Heverton Guimarães, que divulgou aí a notícia inicialmente, né? O Leonardo Jardim vê outras posições aí como prioridades para o Cruzeiro. Então o William Arão, ex-Flamengo, campeão da Libertadores, não vai para o Cruzeiro. E eles não evoluíram nas tratativas, tá? Então, para quem estava achando que o Arão ia para o Cruzeiro, a informação é que o Leonardo Jardim não gostou. Além das características não agradarem o técnico do Cruzeiro, né, o Jardim até pensa em buscar outro volante aí na janela seguinte, mas o nome do Ilharão não agrada e não será um desses alvos aí. E eles, inclusive, a notícia que chega é que o Cruzeiro está assustado com esse momento do Dudu, do Gabriel Barbosa, né? A gente sabe que os jogadores estão na reserva. O Leonardo Jardim, inclusive, é um grande investidor, colocando os milhões no banco. E o Gabigol, a gente até vai falar sobre isso, teve a treta do Gabigol aí com o Roger Flores. E, cara, o Cruzeiro está tentando ser um pouco mais assertivo aí nas contratações e ouvindo aí o técnico, não só o gerente de futebol lá, o diretor executivo, o Alexandre Matos. Olha só, então a gente tem aqui também o Pedro Lourenço, né, dono da SAF do Cruzeiro, admitindo que as contratações foram um erro, tá? Do Gabigol, do Dudu, né? E
na época teve a aprovação do Fernando Diniz, né? Então isso acabou gerando problemas aí para o Cruzeiro. Olha só, o Leonardo Jardim então assumiu a dificuldade aí de contratar e tudo mais. O atacante Gabigol aí tem começado no banco de reservas, segundo a matéria, e isso não tem agradado o Pedro Lourenço, não pela questão dele estar no banco, mas pelo investimento que foi feito. Só para passar para vocês aqui, que enquanto o Cruzeiro pensa em consertar a montagem do próprio elenco, o Flamengo já volta a pensar no Brasileirão, né? Neste domingo o Flamengo enfrenta aí o Corinthians, como eu falei, tão de folga hoje, viagem desgastante na altitude, né? E o Flamengo enfrenta o Corinthians às 16 horas no domingo. Então agora eu vou falar da situação aí do Roger Flores, que ele detonou o Gabigol. O André Rizek no Sport TV falou o seguinte: não é muito cedo para o Gabigol, com 28 anos, já ser visto como um jogador que não entrega intensidade? E aí o Roger Flores respondeu: eu estava falando hoje isso no camarim. Eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano, né? 28 anos é o auge físico. Ele está em um clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça. O que é que falta para esse cara? O Roger foi crítico e tá certo na crítica, hein? Tá certo na crítica. E o Gabigol respondeu: olha quem tá falando sobre amor ao futebol e qual era o apelido dele quando jogava. O Gabigol respondendo o Roger. O Roger Flores tinha um apelido na época, pesquisando aqui, nem lembrava, Chinelinho, quando ele jogava. Mas a verdade é a seguinte: isso só mostra o quanto o Gabriel Barbosa não aceita críticas. Ele nunca aceitou, ele não aceita crítica. O Gabriel Barbosa ele tem um problema sério para aceitar crítica. E mais uma vez ele mostra isso. Olha só, pegar umas aspas importantes aqui do Felipe Luiz ontem, até porque ele fala também sobre contratações do Flamengo. O Felipe Luiz falou sobre a altitude. Sempre é muito difícil jogar na altitude de Quito. Já tomei goleadas e já venci aqui. É complicado. Todo o contexto é diferente. A bola é mais rápida. Isso a gente falava muito. Os domínios escapam do pé. Às vezes você está acostumado a dar um passe à frente e a bola vai embora. Optamos por um plano de passes mais curtos. Sabemos que o adversário também cansa, por mais que eles já estejam aclimatados aqui. Queríamos fazer com que corressem atrás da bola para não terem o volume que fazem na casa deles. Assisti a muitos jogos e é impressionante o volume que eles têm em casa. Times que jogaram aqui com linha de 5, eles te afundam para dentro da área. Tem chute de fora, rebote. O Arce é muito poderoso no jogo aéreo. Eles te empurram e você não consegue sair. Rapaz, é o que eu falo, o resultado não foi de todo ruim, tá, gente? Só o Bruno que pediu auxílio de oxigênio, mas todos sentiram. Peguei os dados do ano passado e vi os que sofrem menos. A função defensiva mais importante tinha o Gerson, que era encarregado aí de pressionar e ajudar o Wesley. Ele fez de uma forma incrível. Depois, com a bola no pé, ele não perde a bola. Ele foi o sacrificado pela parte física. Olha aí, o Felipe dando sinal aí que o Gerson pode ser poupado, hein? Que ficou sobrecarregado na parte física. O Bruno Henrique também. O Everton Araújo e o Pulgar foram impressionantes. O Pulgar não errou, não, foi o melhor em campo. Felipe, melhor em campo. Quase nada, não errou quase nada o Pulgar. Cobriu aí o campo, cortou muita bola perigosa. Cara, o Pulgar é impressionante, monstruoso, ele faz muita falta no Flamengo, tá? Ninguém é titular por acaso. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, do Ayrton Lucas também. São jogadores que precisam se sentir confortáveis em campo. O Ayrton foi muito bem também. Cara, o Flamengo jogou bem, eu só acho que precisa chutar mais. O Flamengo tem que arriscar mais o chute. O Flamengo não pode ter preciosismo, tentar dar bolinha bonitinha. Foi o que aconteceu até quando o Pedro entrou, de tentar dar de letra e tal, acabava errando, mas é dele. Só que na altitude as coisas não funcionam. E eu entendo. Mas eu quero parabenizar até o Pedro, que está se recuperando, os jogadores que estão aí se recuperando. E o Flamengo, queira ou não, voltou com um empate. Poderia ter ganho, né? Aquela bola do Luiz Araújo, a do Arrascaeta. Mas o importante agora é ganhar do Córdoba fora, como eu expliquei para vocês. Olha, o técnico do Mengão ainda confirmou a nossa informação
que Plata seria titular e figura importante no jogo, por conhecer até o local, por ter jogado lá, treinar com a seleção equatoriana por lá. Abre aspas. Sim, ele seria titular. Falei para ele depois do jogo contra o Vasco. É um jogador muito importante e especial para mim. Tem as qualidades e características que eu gosto. Sabe atacar o espaço, associar com os companheiros. Infelizmente sentiu uma dorzinha diferente no joelho, que vamos ter que esperar exames para ver o que aconteceu. Como treinador, fico triste de não utilizá-lo, mas ele sentiu, ainda mais, queria jogar na casa dele, no país dele. Sei que ele ficou muito chateado porque não conseguiu jogar, mas ele sabe que é muito importante para mim e para a equipe, né? O Gonzalo Plata. O Felipe falou também sobre possíveis reforços do Flamengo. Olha só, claro que virão reforços, jogadores chegarão para ajudar. Outros que não estão tendo espaço vão sair. O importante é ter um elenco bem compensado em todas as posições. Como hoje, 2 volantes não jogaram, mas os que jogaram são top. Então o Felipe deixando claro que nós teremos saídas, que nós teremos jogadores negociados, que jogadores vão sair, que não estão sendo utilizados. Basta a gente dar uma olhada aí quem que não está sendo utilizado, que esses jogadores devem ser negociados na próxima janela. Também o Pablo, por exemplo, o zagueiro, isso aí é difícil arrumar alguma coisa para ele. Mas no geral, quem não está sendo utilizado será negociado pelo que o Felipe falou. E que vão chegar reforços. E aí, no momento chave, ele fala sobre o Vitor Hugo, se estava fora dos planos mesmo, como falaram alguns jornalistas. Não é verdade. Ninguém nem mencionou o nome do Vitor Hugo para mim. Falo com o Boto diariamente. Joguei com ele, gosto dele, do Vitor Hugo. É um meia que não perde a bola. Foi titular do Flamengo em 22 e 23 com o Sampaoli e perdeu espaço e optou sair. A montagem do elenco eu dou opinião, mas não é minha. Se no dia de amanhã o Boto quiser trazer o Haaland, ele pode trazer sem falar comigo. Podem me escutar, mas a montagem de elenco é sempre da diretoria. No caso do Vitor Hugo, não é verdade, que está fora dos planos. Claro, e aí ele fala, claro que virão os reforços, jogadores que virão para ajudar, outros que não estão tendo espaço vão sair. Tá? Então, importante da gente falar isso, né, do Felipe buscando um grupo compensado com a saída dos que não são aproveitados e com a chegada de novos jogadores, e falou sobre o Vitor Hugo, que pode sim ser utilizado, desmentindo a informação que tinha saído. O jogo com a LDU no Maracanã, ele falou o seguinte: a LDU está muito adaptada para jogar em casa, mas também sabe jogar fora. Imagino que vai ser um time que vai seguir tentando pressionar, fazer seu jogo, que é muito vertical, com muitas mudanças de frente e cruzamentos na área. Imagino que vão tentar aproveitar as nossas perdas de bola para fazer contra-ataques rápidos. Na nossa casa vamos ter que fazer uma partida sólida para poder vencer. Não é fácil. O Flamengo tem que vencer os 3 jogos que faltam. A verdade é essa. Nunca é uma equipe fácil de enfrentar. Falar do Alcaraz, vou falar do Alcaraz. O Júlio veio pedir para falar do Alcaraz. Cara, Alcaraz, o Felipe, ele deve voltar. O Flamengo deve negociar ele na sequência. É um jogador que o Flamengo pensa em recuperar o que investiu. Mas, como não foi palavra do Felipe, se ele voltar, né, tinham falado que não seria aproveitado nem ele nem o Vitor Hugo. O Felipe deixa claro que gosta dos jogadores, apesar de não se adaptar muito ao esquema dele, o Alcaraz. Se o Flamengo não tiver opção, de repente pode ser uma opção para o Mundial, sim, gente. Vamos esperar a definição do Felipe. Não vamos antecipar, né? Não vamos antecipar. Olha, o Felipe falou sobre a situação no grupo C da Libertadores. Não estamos numa posição cômoda nesse grupo. Estamos atrás da LDU. É verdade que temos 2 partidas em casa, mas enfrentamos o Central Córdoba fora de casa e não vai ser fácil. Mas acredito que com nossa equipe, nosso modelo, vamos classificar. O objetivo é passar da fase de grupos. Se é em primeiro, melhor. É um calendário muito apertado, com muitos jogos seguidos. Então, dizendo se é em primeiro ou segundo, não importa. É a 4ª partida em 12 dias que tivemos. Os jogadores fizeram um esforço grande e terão que continuar fazendo para passarmos para as oitavas e depois tentar chegar mais longe possível nessa competição que é tão bonita e tão especial. Ele fazendo questão de deixar claro que a competição é especial, que não tem essa de prioridade e tal, que a competição é especial. Mas o Felipe fala uma coisa importante, né, da gente analisar aqui. Não está preocupado em passar em primeiro ou segundo, ele quer passar. Felipe não está preocupado de passar em primeiro na fase de grupos da Libertadores, ele quer passar. O Flamengo em 2019 passou com dificuldade,
Na última rodada empatou com o Peñarol fora de casa, passou na maior dificuldade, perdeu em casa pro Peñarol. Mas era bom, né? Quanto melhor a sua campanha, você decide em casa os jogos, como a gente já falou. Eu sinceramente preferi o Flamengo passando em primeiro lugar. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!